Você já parou para pensar no poder do silêncio? Imagine que você tem nas suas mãos uma ferramenta invisível, mas poderosa, que pode transformar sua vida, seus negócios, seus relacionamentos. E acredite, essa ferramenta está ao seu alcance. A todo momento, ela está na sua boca, mas você nem percebe o impacto que ela pode ter quando decide usá-la, ou, mais importante, quando decide não usá-la. O silêncio parece simples, mas na verdade é uma arma capaz de mudar tudo. Na sociedade atual, todo mundo sente a necessidade de falar o tempo todo, não é? Estamos o tempo inteiro nos expressando, tentando mostrar quem somos, tentando ser ouvidos. E é fácil cair nessa armadilha. Falar é a maneira mais fácil de buscar validação, de tentar convencer o outro de que sabemos o que estamos fazendo, que temos algo a dizer. Mas, e se eu te dissesse que muitas vezes falar demais é a razão pela qual você perde o controle da sua vida? O silêncio, meus amigos, pode ser a chave para dominar a sua realidade. Os grandes pensadores, como os filósofos estoicos, já sabiam disso há milênios. Eles diziam que o verdadeiro poder não vem da capacidade de se expressar sem parar, mas sim da habilidade de escutar, de observar e de escolher as palavras com cuidado. E essa habilidade pode te dar vantagens em todos os aspectos da sua vida. Isso não é apenas sobre não falar. É sobre usar o silêncio de maneira estratégica para ganhar mais controle e mais poder do que qualquer um que fale sem parar. Você já percebeu que algumas das pessoas mais poderosas que você conhece são aquelas que falam menos, mas quando falam, todos param para ouvir? E quem fala o tempo todo, sem parar, muitas vezes acaba sendo ignorado. O silêncio é uma forma de autocontrole. É quando você escolhe não responder a provocações, não entrar em discussões desnecessárias e, o mais importante, quando você escolhe não falar apenas para impressionar. A filosofia estoica ensina que devemos dominar a nós mesmos antes de tentar dominar qualquer coisa no mundo exterior. E o primeiro passo para isso é o autocontrole sobre as palavras. Falar sem pensar ou falar em momentos errados pode arruinar sua imagem, suas relações e até suas chances no trabalho. Já parou para pensar nas vezes em que você disse algo impulsivamente e depois se arrependeu profundamente? Isso acontece quando você não tem controle sobre o que sai da sua boca. Agora, imagine o oposto. E se você conseguisse, por um instante, se silenciar e se concentrar apenas no que está acontecendo ao seu redor, no que as pessoas estão dizendo, nas reações que você está tendo e, mais importante, no que seu instinto está te dizendo. Quando você fala menos, você tem mais tempo para observar, para entender e, principalmente, para agir de maneira mais assertiva. E é isso que diferencia os grandes líderes, as pessoas bem-sucedidas, aquelas que realmente fazem a diferença. Elas sabem quando ficar em silêncio e, mais importante, sabem quando falar de maneira que realmente impacte. Não é só sobre o que você fala, é sobre o que você escolhe não falar. Cada palavra tem peso. Cada palavra tem o poder de abrir ou fechar portas. Já parou para pensar que, muitas vezes, a melhor resposta é simplesmente não dizer nada? Isso não significa ser passivo ou indiferente, mas sim saber que, em certos momentos, o silêncio fala mais do que qualquer discurso. E é por isso que o silêncio é uma arma poderosa. Ele não só transmite autoconfiança, mas também te coloca em uma posição estratégica. Ao não se apressar em falar, você ganha tempo para pensar. E quem pensa antes de agir tem uma vantagem enorme. O silêncio permite que você tome decisões mais inteligentes, sem ser arrastado por impulsos momentâneos. Agora, vou te dar um exemplo. Já reparou como os grandes estrategistas, líderes e até os mestres dos negócios geralmente falam pouco e com precisão?
Eles sabem que, ao falar menos, suas palavras ganham muito mais valor. Eles escolherão os momentos certos para se expressar. E quando o fazem, é algo que faz as pessoas realmente pararem para ouvir. Isso não é por acaso. Isso é resultado de um autocontrole desenvolvido ao longo do tempo, algo que eles aprenderam a dominar. O silêncio não é apenas uma ferramenta de autocontrole, é uma forma de inteligência. Saber quando ficar calado, observar e refletir é o segredo que poucas pessoas entendem. E se você quer ser alguém que se destaca, alguém que realmente consegue controlar sua vida, precisa entender o poder do silêncio. Agora, eu sei o que você deve estar pensando, mas eu não posso ficar em silêncio o tempo todo. Eu preciso me expressar, preciso me afirmar. E sim, você tem razão, mas é sobre o momento certo de se expressar. É sobre entender que o silêncio não é sobre se esconder, mas sobre se preparar para falar no momento exato em que suas palavras têm o maior impacto. E acredite, os estoicos já sabiam disso. A verdadeira sabedoria está em não falar o tempo todo, mas em escolher sabiamente quando abrir a boca. Isso é o que realmente transforma vidas. O silêncio é uma das maiores armas que você tem, e poucos realmente sabem usá-la da maneira certa. Vamos falar mais sobre isso. Você já reparou como, muitas vezes, falamos por falar? Preenchemos o espaço vazio com palavras, muitas vezes sem nem perceber. A maioria das pessoas se sente desconfortável com o silêncio e, por isso, acabam falando mais do que realmente precisam. Isso pode parecer inofensivo, mas é um erro fatal. Sabe por quê? Porque ao falar o tempo todo, você está apenas diluindo sua influência, sua credibilidade e, principalmente, sua capacidade de observação. O verdadeiro poder está no silêncio. E quando você entende isso, sua vida começa a mudar. Falar demais é como abrir uma torneira sem controle. Você perde todo o valor que poderia ter. Palavras que poderiam ter sido impactantes se tornam vazias porque você não está mais oferecendo algo de valor, mas apenas preenchendo o ar com o que parece ser necessário naquele momento. Mas quem está no controle do silêncio está no controle da situação. Quando você fala menos, suas palavras passam a carregar um peso muito maior, e isso é algo que as pessoas ao seu redor notam. A filosofia estoica nos ensina que o autocontrole é a chave para uma vida tranquila e sábia. E o controle sobre as palavras é uma das formas mais profundas de praticar esse autocontrole. Pense no filósofo Epicteto, que dizia que não podemos controlar o que os outros fazem ou falam, mas podemos controlar a nossa própria resposta. O silêncio, portanto, é uma escolha deliberada. Você decide não reagir impulsivamente, não responder às provocações ou sequer entrar em discussões que não levariam a nada. Essa prática constante de silenciar a mente antes de falar cria uma paz interior que poucos conseguem alcançar. E essa paz não é apenas sobre estar tranquilo, mas sobre estar no controle. Imagine se, antes de responder a qualquer situação difícil, você tivesse a disciplina de dar um passo para trás e refletir, ao invés de simplesmente reagir. Você daria respostas muito mais poderosas, mais estratégicas, mais alinhadas com seus objetivos. Você não perderia a chance de observar o que realmente está acontecendo ao seu redor e poderia usar essas observações a seu favor. O silêncio te dá uma vantagem que palavras precipitadas não podem oferecer. Agora vamos ser honestos. Isso é difícil. Em um mundo onde as pessoas falam o tempo todo, onde somos incentivados a expressar nossas opiniões, compartilhar nossas ideias e estar constantemente visíveis, escolher o silêncio exige uma enorme força de vontade. Mas é exatamente essa força que vai te levar para o próximo nível,
Porque quando você escolhe o silêncio, você não está se tornando passivo. Você está se tornando estrategista, está agindo com uma mente mais calma, mais focada, mais sábia. O maior erro que você pode cometer é falar apenas para preencher o silêncio ou para se sentir ouvido. Isso é uma armadilha mental. Muitas pessoas fazem isso sem perceber. Elas falam não porque têm algo a dizer, mas porque têm medo do silêncio. O silêncio pode ser desconfortável, mas é nele que você encontra a clareza. O silêncio é onde você se encontra com a sua verdadeira sabedoria. E quando você começa a praticá-lo, começa a entender o que realmente importa, o que realmente merece ser dito. E o que isso tem a ver com negócios e relacionamentos? Tudo. No mundo dos negócios, quem fala demais perde credibilidade. Quem fala demais parece inseguro. Mas quem fala com poucas palavras que são cuidadosamente pensadas é ouvido com mais respeito. A mesma regra se aplica nos relacionamentos. Quando você fala demais, muitas vezes está desperdiçando oportunidades de entender o outro. O silêncio, ao contrário, te coloca em uma posição de poder. Ele permite que você realmente escute, observe e compreenda antes de tomar qualquer atitude. E essa compreensão é o que vai te dar a vantagem. Um dos maiores exemplos disso é o próprio Sêneca, um dos grandes mestres da filosofia estoica. Ele era famoso por falar pouco e refletir muito. Ele sabia que, ao falar menos, suas palavras ganhavam peso. Isso não era apenas uma questão de estilo pessoal, era uma estratégia profunda. Ele sabia que o silêncio era uma forma de mostrar sabedoria. Ele não se apressava em dar respostas ou fazer declarações. Ele praticava o autocontrole, e isso o tornava mais respeitado e influente. E não pense que a filosofia estoica é sobre ser sempre silencioso ou em não se expressar de maneira alguma. Não é isso. O ponto é que o silêncio não deve ser uma ausência de ação, mas uma escolha consciente. A sabedoria está em saber quando ficar em silêncio e quando falar. Quando você fala com mais clareza e precisão, suas palavras se tornam mais poderosas. Elas têm mais impacto, porque você as escolhe com cuidado. Agora, imagine o impacto que isso pode ter em sua vida. Imagine como seria diferente se, em vez de reagir automaticamente a cada situação ou provação, você simplesmente tomasse um momento para refletir e então respondesse de maneira estratégica. Isso te daria um poder incomum, porque no silêncio você encontra clareza, no silêncio você encontra a chave para o autocontrole. Eu sei que pode ser difícil começar, especialmente se você é o tipo de pessoa que fala muito ou sente necessidade de se expressar. Mas vou te dar uma dica prática que pode transformar esse processo. Antes de responder qualquer coisa, faça uma pausa de 3 segundos. Apenas respire e observe o que está acontecendo. Esse simples ato vai te dar tempo para processar a informação de forma mais eficaz. E você verá que suas respostas serão mais sábias e mais impactantes. Lembre-se, o poder está no silêncio. Não apenas na ausência de palavras, mas na escolha consciente de quando e como falar. E essa é uma habilidade que você pode treinar, assim como qualquer outra. Quanto mais você praticar o silêncio, mais forte você se tornará. A palavra certa, no momento certo, tem o poder de mudar tudo. Se você realmente quer entender o impacto do silêncio em sua vida, continue me acompanhando, porque o que vem a seguir vai transformar sua perspectiva sobre como viver com mais controle e poder. Vamos explorar mais a fundo como o silêncio pode ser usado como uma arma secreta na sua jornada de autodesenvolvimento. Mas antes de seguir, quero saber, qual foi a última vez que você falou sem pensar? Comenta abaixo, compartilha suas experiências. E se você está pronto para aprender mais sobre o poder do silêncio e o autocontrole, não se esqueça de curtir e seguir, porque o melhor ainda está por vir. Agora,
vamos falar sobre um dos maiores mitos que as pessoas acreditam sobre o silêncio. Muitas pessoas pensam que ficar em silêncio significa não se importar, que é uma forma de desinteresse ou até fraqueza. Isso não poderia estar mais longe da verdade. O silêncio não é um sinal de fraqueza ou indiferença. Na realidade, é uma demonstração de força interior e controle emocional. A ideia de que o silêncio significa desinteresse vem de uma percepção distorcida. Estamos tão acostumados a associar o silêncio a uma atitude negativa, como quando alguém nos ignora ou se recusa a interagir, que esquecemos que, na verdade, ele pode ser uma ferramenta de autossuficiência emocional. Não falar ou escolher o momento certo para falar demonstra um autocontrole imenso. Ele é o resultado de não ceder a impulsos ou emoções passageiras. Isso é o que os estoicos chamavam de domínio sobre a mente, ou seja, a habilidade de não reagir a tudo que nos acontece, mas sim de agir com sabedoria. Você pode estar se perguntando, mas como o silêncio pode ser uma forma de força? Se ninguém está me ouvindo, a resposta está no controle interno. As pessoas que sabem quando ficar em silêncio, em vez de se deixar levar por suas emoções e falar sem pensar, estão mostrando para o mundo que não são dominadas por reações impulsivas. Elas sabem que o que acontece fora de nós não é controlável, mas o que acontece dentro de nós. Nossas reações e decisões, sim. Ele é essa calma, essa confiança interna que transmite uma força imensurável. Quando você sabe que não precisa falar para validar sua presença ou sua opinião, você está liberando espaço para o verdadeiro autocontrole. Essa atitude é como um ímã para o respeito dos outros. Os grandes líderes da história entenderam isso muito bem. Liderança não é sobre ser o mais vocal, mas o mais estrategista, mais atento às nuances do momento. Os estoicos, por exemplo, eram mestres nisso. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, passou boa parte de sua vida praticando o silêncio como uma forma de autoconhecimento. Ele sabia que o verdadeiro poder de uma pessoa não estava em suas palavras, mas na sua habilidade de controlar suas reações, seus impulsos e, claro, seus discursos. Ele sabia que se você falasse o tempo todo, perderia o controle sobre suas ações, sobre sua própria paz interior. E na prática, como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, vamos falar sobre como o silêncio pode mudar suas relações. Você já reparou como, muitas vezes em uma discussão, mas você fala, mas o outro parece se distanciar? Isso acontece porque, ao tentar falar demais, você está tentando controlar a narrativa, tentando convencer o outro de algo, e isso acaba criando uma barreira. O silêncio, por outro lado, cria espaço para o outro se expressar e até para você perceber detalhes que, se estivesse falando, jamais notaria. O poder do silêncio nas relações é enorme. Por exemplo, em uma negociação, você já percebeu como os melhores negociadores falam pouco, mas observam muito? Eles sabem que, ao se calarem, criam uma tensão, uma expectativa que faz com que a outra parte revele mais. Quando você fala menos, ganha a oportunidade de ouvir mais. E ao ouvir mais, você consegue entender melhor o que está em jogo, o que a outra pessoa realmente quer ou pensa. Esse é o tipo de poder silencioso que pode transformar uma negociação, um acordo ou até mesmo um relacionamento pessoal. Parece simples, mas a habilidade de ficar em silêncio requer prática. E por mais que pareça contraintuitivo, o silêncio é o caminho mais rápido para melhorar sua comunicação. Isso ocorre porque, quando você escolhe falar menos, suas palavras são mais valiosas. Elas não são apenas palavras ao vento, mas um reflexo claro de quem você realmente é e do que você realmente pensa.
E quando você finalmente fala, o impacto é muito maior, pois você já demonstrou controle sobre suas reações e mostrou que suas palavras têm um propósito. O grande erro que muitas pessoas cometem é achar que precisam falar o tempo todo para serem ouvidas ou para se fazerem entender. Elas falam sem pensar, e isso muitas vezes faz com que sua mensagem se perca no meio de tantas outras palavras. Como diz o filósofo Epicteto, não é o que nos acontece, mas como reagimos a isso que determina nosso destino. Falar de maneira impulsiva ou sem autocontrole é apenas uma reação, uma forma de se perder no turbilhão da vida cotidiana. O silêncio, por outro lado, é uma ação consciente, uma escolha de não se deixar levar pelas emoções momentâneas. Você já pensou em como um simples momento de silêncio pode te dar mais poder em uma conversa? Quando você fala menos, você permite que o outro se revele mais, que compartilhe o que realmente pensa, sem pressões. Isso te coloca em uma posição estratégica. Você pode, então, usar as informações adquiridas de maneira mais inteligente e agir de forma muito mais eficaz. Outro ponto importante: o silêncio também tem um efeito profundo sobre a nossa própria mente. Você já reparou como estamos constantemente falando e pensando, sem pausa? A mente nunca para, nunca encontra uma paz verdadeira. Quando você se permite praticar o silêncio, você não está apenas se afastando das distrações externas, mas também criando um espaço para a paz interior. Esse é um dos maiores ensinamentos dos estoicos, a busca pela serenidade e autocontrole mental. Para eles, o silêncio era uma prática não só de abstinência verbal, mas de abstinência de pensamentos impetuosos, de reações automáticas. Mas atenção, não se engane, o silêncio não é sobre fugir da vida, sobre se esconder das situações. Não se trata de se tornar um monge isolado em uma montanha. O silêncio é sobre escolher com sabedoria quando agir e quando se manter em calma. Quando você entende isso, começa a perceber que, ao invés de ser um sinal de fraqueza ou fuga, o silêncio é um dos maiores sinais de força que você pode demonstrar. E acredite, quando as pessoas percebem isso em você, elas vão te respeitar. Muito mais. O poder do silêncio está em sua capacidade de contar histórias sem palavras, de ser ouvido sem falar uma única sílaba. E à medida que você vai aplicando esse princípio no seu dia a dia, você começa a perceber como ele pode transformar seu relacionamento com os outros e, mais importante, sua relação consigo mesmo. Agora quero saber como você lida com o silêncio em sua vida. Você tem medo de não falar ou sente que ele traz um poder que pode transformar suas ações? Comente abaixo e compartilhe como o silêncio tem impactado sua vida. E se você está pronto para aprender mais sobre essa prática de autocontrole, não se esqueça de curtir e seguir. Estamos apenas começando. Agora, vamos explorar um dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar adotar o silêncio como uma ferramenta poderosa. Esperar que o silêncio resolva tudo por si só. Eu sei o que você deve estar pensando. Se o silêncio é tão poderoso, então é só ficar quieto e esperar que tudo se encaixe, certo? Infelizmente, não é bem assim. O silêncio, por mais poderoso que seja, não é uma solução passiva. Ficar em silêncio por si só não vai transformar sua vida, seus negócios ou seus relacionamentos. O segredo do silêncio está na intencionalidade com que ele é praticado. E isso faz toda a diferença. A chave está em saber quando usar o silêncio de forma estratégica. Aqui está o ponto crucial. O silêncio só tem poder quando ele é alinhado com a ação. Muitos acreditam que simplesmente calar a boca em momentos difíceis vai automaticamente levar à vitória. Mas a realidade é que o silêncio sem ação, sem um propósito claro por trás dele, é apenas ausência de palavras, não uma demonstração de força.
Na filosofia estoica, o silêncio é uma ferramenta usada para refletir, para tomar decisões mais sábias, para ganhar clareza sobre o que é realmente importante. Isso é muito diferente de simplesmente não falar, esperando que o problema se resolva sozinho. Por exemplo, imagine que você está em uma negociação importante e você opta por ficar em silêncio por um longo período. Você pode pensar que isso vai dar a impressão de que você tem o controle da situação. Porém, se você não tomar uma ação deliberada depois de permanecer em silêncio, seja formulando uma proposta, oferecendo uma solução ou fazendo uma pergunta inteligente, o silêncio pode rapidamente se tornar um vazio que será preenchido pela outra parte, geralmente de uma maneira que não te favorece. No estoicismo, a chave está em agir no momento certo, e o silêncio é apenas uma das ferramentas que facilita essa ação. Aquele momento de pausa em que você não fala, mas observa e reflete, serve para te preparar para a ação estratégica seguinte. E essa ação, por sua vez, precisa ser calculada, pensada, baseada naquilo que você observou enquanto se manteve quieto. A grande vantagem do silêncio não está na ausência de palavras, mas na qualidade das palavras e ações que surgem depois dele. O silêncio cria espaço para o autoconhecimento. Ele nos dá o tempo necessário para distinguir entre o que realmente vale a pena ser dito ou feito e o que é apenas uma reação impulsiva. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a sabedoria não se resume a apenas ficar quieto. Ela está em saber quando falar e como agir. E o que a história dos grandes estoicos pode nos ensinar sobre isso? Sêneca, por exemplo, sabia muito bem que o silêncio não era um fim em si mesmo, mas uma ferramenta para entender o mundo de maneira mais profunda e, assim, agir com maior precisão. Quando ele estava em silêncio, ele não estava esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. Ele estava se preparando para fazer algo ainda mais impactante. O silêncio de Sêneca era, na verdade, uma preparação mental para ações mais deliberadas e eficazes. E é assim que você deve ver o seu silêncio também. Ele não é um retiro do mundo, mas uma oportunidade de se reconectar com seus próprios valores e objetivos, para então agir de maneira mais assertiva e calculada. Agora, vamos olhar para um exemplo prático. Imagine que você está enfrentando um conflito com um colega de trabalho ou amigo. A tendência natural é falar sobre o que está te incomodando, expressar suas frustrações. Isso é uma reação emocional, uma reação imediata. Mas se você optar por ficar em silêncio, você estará se dando a chance de observar a situação de forma mais clara. Esse silêncio vai te permitir perceber aspectos que você talvez não tenha notado enquanto estava envolvido emocionalmente no conflito. Agora, aqui está o ponto-chave. Esse silêncio não é um ato de fuga, mas sim uma estratégia ativa para permitir que sua mente se organize e que você entenda melhor o que está em jogo. Depois desse momento de pausa, você estará pronto para tomar uma ação muito mais sábia, mais alinhada com os seus valores e objetivos, e muito mais eficaz para resolver a situação. O silêncio, portanto, deve ser visto como uma ferramenta de preparação, não de inatividade. Ele serve como um espaço para se fortalecer internamente antes de agir. Isso é exatamente o que os estoicos ensinam. A verdadeira força está em ter o controle sobre a sua mente, sobre os seus impulsos e em saber quando agir e quando esperar. Mas esse erro de esperar que o silêncio resolva tudo por si só não acontece apenas nas negociações ou conflitos. Ele pode surgir em momentos de estresse ou desafio pessoal, como quando você se sente sobrecarregado e decide não falar sobre isso com ninguém. Ficar em silêncio nessas situações é válido, claro, mas sem ação não há progresso. O silêncio é a preparação.
mas a ação é o que traz os resultados. Então, se você se encontra esperando que o silêncio por si só traga uma solução para os seus problemas, é hora de refletir. O que realmente importa é como você usa o silêncio para se preparar para algo maior. O silêncio, então, é apenas o começo de um processo mais profundo de autocontrole e ação estratégica. Agora, quero que você pense em como o silêncio tem se mostrado em sua própria vida. Você tem usado esse poder para se preparar para agir de forma mais inteligente ou está apenas esperando que as coisas se resolvam por si mesmas? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Se você gostou desse vídeo, curta, siga e compartilhe com seus amigos. É hora de agir com sabedoria e controle. Chegamos à última parte deste vídeo e aqui vou revelar uma verdade dura, mas libertadora, que pode mudar sua percepção sobre o silêncio de uma vez por todas. A verdade é que muitas vezes o silêncio é a verdadeira arma contra o caos externo, mas é também um testemunho de autocontrole interno. Você está começando a entender que o silêncio, longe de ser apenas um ato de não falar, é uma poderosa estratégia para ganhar controle sobre sua mente, suas ações e seu destino. Agora, eu sei que muitas vezes nós somos ensinados que para ter sucesso precisamos ser extrovertidos, falar muito e se destacar o tempo todo. Mas a realidade é que os maiores mestres, os mais influentes líderes e até mesmo os mais sábios filósofos da história usaram o silêncio de forma deliberada. Eles sabiam que não falar é muitas vezes mais impactante do que falar sem parar. E se você puder entender isso, a sua vida vai mudar de forma radical. E aqui está o paradoxo que poucos percebem. Quanto mais você se permite ficar em silêncio, mais você começa a ouvir e perceber o que realmente importa. O silêncio te permite ouvir o barulho do mundo sem se perder nele. Ele te dá a capacidade de discernir a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor e de captar as oportunidades que outros estão perdendo por simplesmente estarem falando demais. Por que isso é importante? Porque em um mundo onde somos bombardeados o tempo inteiro por informações, opiniões e pressões externas, saber quando ficar em silêncio e ouvir se torna uma habilidade quase sobrenatural. E quando você desenvolve essa habilidade, você começa a perceber que as respostas que você procura estão sempre ao seu redor, mas você nunca as ouviria se estivesse falando o tempo inteiro. E aqui vai um exemplo bem simples para ilustrar. Imagine que você está em uma reunião importante no trabalho. Todos estão discutindo sobre um novo projeto, mas no fundo você sente que algo não está certo. Se você não tivesse falado o tempo todo, apenas ouvindo, você perceberia uma pequena contradição no que alguém